Deixa eu te contar uma coisa que vai doer. 92% das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora vão continuar exatamente onde estão daqui a 1 ano. Mesma conta bancária, mesmos medos, mesmas desculpas, mesma vida. E sabe o que é mais perturbador? Não é porque elas não sabem o que fazer. É porque existe algo dentro delas, algo invisível, silencioso e extremamente poderoso, que não quer que elas mudem. E hoje, eu vou te mostrar o que é isso. Mas eu preciso te avisar. Se você assistir esse vídeo até o final, você nunca mais vai conseguir olhar para sua própria vida da mesma forma. Era uma noite de quarta-feira em São Paulo. O relógio marcava 2h47 da manhã e um homem de 38 anos estava sentado no chão frio do banheiro do seu apartamento alugado. O nome dele era Ricardo. Ricardo não era um fracassado no sentido clássico da palavra. Ele tinha um emprego estável, um carro financiado, um diploma na parede e uma rotina que funcionava, pelo menos aos olhos de quem via de fora. Mas naquela madrugada, sentado naquele azulejo gelado, com as costas encostadas na parede e os olhos fixos no vazio, Ricardo chorava. E não era um choro de tristeza, era um choro de cansaço, de exaustão existencial, de perceber que tinha passado 20 anos da vida adulta fazendo tudo certo, e ainda assim não tinha chegado a lugar nenhum. Ele lembrava de todas as vezes que prometeu para si mesmo que ia mudar, todas as segundas-feiras em que disse, agora vai, todos os cursos que comprou e nunca terminou, todos os livros de autoajuda que leu e esqueceu, todas as metas de ano novo que morreram antes de fevereiro. E a pergunta que martelava na cabeça dele naquela noite era simples, mas devastadora. Por que eu não consigo? Ricardo tinha inteligência, tinha informação, tinha acesso a conteúdos, mentorias, vídeos, podcasts. Ele sabia exatamente o que precisava fazer para mudar de vida. Mas tinha algo dentro dele que simplesmente travava. Algo que sabotava cada tentativa. Algo que ele não conseguia nomear. E talvez esse algo more dentro de você também. 3 semanas depois daquela noite no banheiro, Ricardo fez algo que nunca tinha feito antes. Ele procurou ajuda. Não um coach, não um curso online. Ele procurou um terapeuta especializado em comportamento humano e padrões inconscientes. E foi naquela primeira sessão que ele ouviu uma frase que destruiu completamente a forma como ele enxergava a própria vida. O terapeuta olhou nos olhos dele e disse, Ricardo, você não falha porque é incapaz. Você falha porque, em algum nível profundo, você acredita que não merece ter sucesso. Ricardo ficou em silêncio. Sentiu o peito apertar. E pela primeira vez em anos, ele não tentou se defender. Ele só ouviu. O terapeuta continuou. Quando você era criança, o que seus pais diziam sobre dinheiro? O que eles diziam sobre pessoas ricas? O que você aprendeu sobre merecimento, sobre trabalho, sobre esforço? E foi aí que as memórias começaram a voltar, como uma represa que se rompe. Ricardo lembrou do pai, um homem trabalhador, honesto, mas perpetuamente frustrado, repetindo frases como dinheiro não nasce em árvore, rico é tudo ladrão, a gente nasceu para sofrer mesmo. Ele lembrou da mãe, que sempre que ele sonhava alto dizia, para de viajar, menino. Gente como a gente não chega lá. E de repente tudo fez sentido. Ricardo não tinha um problema de disciplina. Ele tinha um problema de programação. Desde criança, ele foi condicionado a acreditar que o sucesso não era para ele, que a prosperidade era algo sujo, distante, reservado para outros. E mesmo que conscientemente ele quisesse mudar, o inconsciente dele estava programado para sabotar. Porque no fundo, ele acreditava que se ele tivesse sucesso, ele estaria traindo a própria origem, estaria abandonando a família, estaria se tornando uma pessoa que ele foi ensinado a desprezar. E aqui está a primeira verdade brutal que eu preciso te contar hoje. Você não muda de vida porque, em algum nível, você acredita que não merece mudar. Existe um conceito na psicologia chamado termostato interno. Funciona assim. Da mesma forma que um termostato regula a temperatura de um ambiente, quando esquenta demais, ele esfria. Quando esfria demais, ele aquece. A nossa mente também tem um termostato emocional e financeiro. Se você foi programado para viver com pouco, toda vez que você começar a ter mais,
Sua mente vai criar situações para te trazer de volta para o nível que ela considera normal. Você vai gastar dinheiro impulsivamente. Vai arrumar brigas nos relacionamentos. Vai procrastinar nas oportunidades. Vai adoecer bem na hora em que as coisas começam a dar certo. E o mais assustador, você não vai perceber que está fazendo isso, porque a sabotagem vem do inconsciente. Ela opera nas sombras. Um estudo da Universidade de Harvard, publicado em 2019, mostrou que 95% das nossas decisões diárias são tomadas de forma inconsciente. Isso significa que a maior parte do que você faz, pensa e sente não é uma escolha consciente. É um programa rodando no automático. E é por isso que apenas querer mudar não é suficiente. Você pode acordar todo dia às 5 da manhã. Pode ler todos os livros de desenvolvimento pessoal. Pode repetir afirmações no espelho. Mas se o seu termostato interno estiver programado para mediocridade, você vai voltar para a mediocridade. Sempre. Ricardo entendeu isso. E pela primeira vez na vida, ele parou de se culpar. Parou de se chamar de preguiçoso, de fracassado, de incapaz. Ele entendeu que não era uma questão de esforço, era uma questão de reprogramação. E foi aí que a verdadeira transformação começou. Ricardo passou os 6 meses seguintes em um processo intenso de autoconhecimento. Ele não estava mais procurando atalhos, não queria mais fórmulas mágicas. Ele queria ir na raiz. Ele começou a mapear todas as crenças limitantes que tinha absorvido ao longo da vida. Escreveu em um caderno todas as frases que ouviu na infância sobre dinheiro, sucesso, merecimento. E ao lado de cada uma, ele escreveu uma nova verdade. Onde estava escrito: dinheiro é sujo, ele escreveu: dinheiro é energia. E energia pode ser usada para o bem. Onde estava escrito: gente como eu não chega lá, ele escreveu: eu sou capaz de criar a vida que eu escolher. Onde estava escrito: sonhar alto é perigoso, ele escreveu: sonhar pequeno é que é perigoso, porque me condena a uma vida que não me pertence. Mas Ricardo sabia que escrever não era suficiente. Ele precisava sentir. Precisava criar novas experiências que provassem para o inconsciente que ele era digno de uma vida diferente. Então, ele começou a fazer algo que parecia bobo, mas era profundamente transformador. Ele começou a se expor a ambientes de abundância. Ia em hotéis 5 estrelas só para tomar um café no lobby. Visitava concessionárias de carros de luxo e sentava nos bancos de couro. Frequentava livrarias de bairros nobres e ficava horas folheando livros que custavam mais do que ele ganhava em um dia. E sabe o que acontecia? No começo, ele se sentia um impostor. O coração acelerava, as mãos suavam. A voz interna dizia: você não pertence a esse lugar. Mas ele continuava. E com o tempo, algo começou a mudar. A sensação de não pertencimento foi diminuindo. O corpo foi se acostumando. O inconsciente foi recebendo novas informações. E Ricardo percebeu uma verdade poderosa. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. E você se torna aquilo a que você se expõe. 8 meses depois de começar esse processo, Ricardo recebeu uma ligação que testaria tudo o que ele tinha aprendido. Era uma proposta de emprego. Uma multinacional estava abrindo uma vaga de gerência em uma área que ele dominava. O salário era quase 3 vezes o que ele ganhava. Os benefícios eram absurdos. E o mais importante, a vaga parecia ter sido desenhada para ele. Mas havia um detalhe. O processo seletivo tinha 5 etapas. E a última era uma apresentação diante de toda a diretoria da empresa. O Ricardo antigo teria desistido na segunda etapa. Teria inventado uma desculpa. Teria se convencido de que não estava preparado, que era melhor esperar uma oportunidade mais acessível. Mas o Ricardo que estava ali, naquele momento, era diferente. Ele passou, etapa por etapa, superando o medo, silenciando a voz que dizia que ele não era bom o suficiente. E quando chegou o dia da apresentação final, ele estava tremendo, literalmente tremendo. Mas ele entrou naquela sala, olhou nos olhos de cada diretor e entregou a melhor apresentação da vida dele. 3 dias depois, ele recebeu o e-mail: parabéns, Ricardo, você foi selecionado. Ele leu aquela frase 5 vezes e chorou.
Mas dessa vez não era um choro de cansaço. Era um choro de vitória, de reconhecimento, de finalmente provar para si mesmo que ele era capaz. E sabe o que ele me disse quando me contou essa história? Ele disse: eu não mudei de vida porque me esforcei mais. Eu mudei de vida porque mudei quem eu acreditava ser. Agora, eu preciso te fazer uma pergunta incômoda. Se a mudança é possível, e a história do Ricardo prova que é, por que tão poucas pessoas realmente mudam? A resposta é simples, mas difícil de engolir. Porque mudar dói. Mudar exige confrontar verdades que você passou a vida inteira evitando. Exige admitir que muitas das suas crenças estão erradas. Exige abandonar a identidade que você construiu, mesmo que essa identidade seja de vítima, de coitado, de gente como a gente. E tem mais. Mudar exige solidão, porque quando você começa a crescer, as pessoas ao seu redor vão sentir. E muitas delas não vão gostar. Vão te criticar, vão te chamar de metido, vão dizer que você mudou, como se mudar fosse algo ruim. E é nesse momento que a maioria desiste, porque é mais confortável voltar para o lugar de sempre do que enfrentar o desconforto do novo. Mas eu preciso te dizer uma coisa. O desconforto da mudança é temporário. O arrependimento de não ter tentado é eterno. Daqui a 10 anos, você não vai se arrepender de ter tentado e falhado. Você vai se arrepender de não ter tentado, de ter deixado o medo vencer, de ter escolhido a segurança da mediocridade em vez da incerteza da grandeza. E eu sei que você está assistindo esse vídeo por um motivo. Não foi coincidência. Não foi algoritmo. Foi algo maior. Talvez seja o universo te dando um último aviso, uma última chance de acordar, uma última oportunidade de escolher uma vida diferente. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Eu quero te deixar com uma reflexão. Existe uma frase do escritor James Baldwin que diz: não tudo que é enfrentado pode ser mudado, mas nada pode ser mudado até que seja enfrentado. A maioria das pessoas passa a vida fugindo de si mesma, fugindo das próprias sombras, fugindo das perguntas difíceis. E por isso, a maioria das pessoas morre sem nunca ter realmente vivido. Mas você está aqui. Você assistiu até agora. E isso significa que existe algo em você que ainda acredita, que ainda espera, que ainda quer. Não deixa essa chama apagar. A mudança começa com uma decisão. Não uma decisão de fazer mais, mas uma decisão de ser diferente, de parar de se sabotar, de parar de se trair, de finalmente dar a si mesmo a permissão de prosperar. Você merece uma vida abundante, você merece paz, você merece realizar seus sonhos, mas ninguém vai fazer isso por você, ninguém vai te salvar. A responsabilidade é sua, e o momento é agora. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se alguma palavra que eu disse ecoou no seu coração, eu preciso te pedir uma coisa. Deixa um comentário aqui embaixo. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser sua história. Porque quando você coloca para fora o que está sentindo, você cria um compromisso. Com você mesmo, com o universo, com a mudança que você sabe que precisa acontecer. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora. Mas só se você tiver coragem de continuar essa jornada comigo. Porque aqui, a gente não fala de fórmulas mágicas. A gente fala de verdade, de transformação real, de prosperidade que começa de dentro para fora. Eu sou o nome do canal, e esse foi mais um vídeo. Nos vemos no próximo, mas lembra, a mudança que você procura começa em você. Você chegou até aqui, e isso não foi coincidência. Tudo que você viu nesse vídeo é apenas a ponta do iceberg. A verdade é que o universo não para de falar com você. Números repetidos, sincronicidades, aquele vazio inexplicável, tudo isso são mensagens. Mas mensagens só mudam sua vida se você souber decodificá-las. E é exatamente isso que o curso Nova Consciência 5D faz. Dentro dele, você vai acessar 11 sessões completas de reprogramação mental e vibracional. Sessões ativadas em frequências Hertz específicas que falam diretamente com seu subconsciente. Aquele lugar onde vivem todos os seus traumas, crenças limitantes, medos que você nem sabe que tem. Essas sessões vão limpar tudo isso. Vão ressignificar suas feridas. Vão despertar gratidão, alegria e propósito dentro de você. Mas não para por aí.
Você também vai receber 13 e-books práticos, ferramentas reais, exercícios que você faz hoje e que mudam sua vida amanhã. Tudo o que você precisa saber para manifestar a vida que você sonha. Porque a realidade dos seus sonhos não está distante. Ela está aqui, agora, esperando só que você chegue ao seu alcance. E você chegará quando despertar sua consciência, quando elevar sua frequência, quando finalmente acreditar que merece. A nova consciência 5D não é só um curso, é um portal. Uma jornada de transformação que vai te levar da pessoa que você é hoje para a pessoa que você nasceu para ser. Você não chegou até aqui por acaso. O universo está te chamando. E chegou sua hora de responder. Clica no link na descrição. Entre para a nova consciência 5D. Desperte sua grandeza. Multiplique seu poder de manifestação. Sua vida dos sonhos não está esperando. Ela está aqui, esperando que você tenha coragem de vivê-la. Escolha despertar.